Manhã. Vamos falar de inflação, saiu um número positivo, tinha gente achando que esse número ia sair diferente e a inflação desacelerou em junho e tem a menor alta para o primeiro semestre de 2020. A inflação perdeu ritmo ao avançar 0,21% em junho, antes a alta de 0,46% apurada no mês anterior, mostraram os dados do IBGE. A expectativa do mercado era de que ficasse ali em 0,32%, veio 0,21%. Com a primeira desaceleração da inflação, ela registra alta de 2,48% no primeiro semestre e volta a ficar acima de 4% no acumulado nos últimos 12 meses. E aí aqui tem todo o destrinche, alimentos mais caros, a inflação de junho foi influenciada por alimentos e bebidas, alta na batata inglesa, do leite longa-vida, do arroz. Na alimentação fora de casa, a variação de preços foi de 0,37%. Saúde e cuidados pessoais teve alta, meio ponto percentual, foi o grupo com maior variação. Outro também significativo foi habitação. Queda houve nos setores de comunicação, transportes, os únicos a apresentar queda. Aí no UOL você tem o detalhamento completo. Além do Sakamoto, aqui com a gente também o colunista Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren. E aí, Felipe, como é que foram as projeções da Warren? O que você achou desse número do IPCA, da inflação? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Todos que estão nos vendo e ouvindo aqui também, o All News. Olha, foi um resultado muito positivo, né? Aqui na Warren, a nossa estrategista de inflação, Andréa Ângelo, que acompanha no detalhe esse tema, projetava 0,28%. Então, fomos também surpreendidos positivamente, né? 0,21. É interessante lembrar que há um tempo atrás, né, a gente está comemorando 30 anos do Plano Real, agora, e antes do Plano Real era impensável, né, discutir uma inflação assim tão pequena, né, índices mensais tão pequenos, e isso é muito curioso de colocar em perspectiva histórica, mas afora isso, né, o mercado fica de olho nessa segunda casa decimal, para você ter uma ideia, né, de como é importante a divulgação para o mercado financeiro desses índices de preço, sem falar também da importância para as pessoas que estão indo todo dia comprar no supermercado e estão vendo alimento mais caro, ou alimentação fora do domicílio, ou reajustes de transporte coletivo, ou outros itens que pesam na cesta. Mas o dado, sendo mais direto aí no comentário, é positivo, né? Ele mostra que o Banco Central está operando sim com uma taxa de juros que é contracionista. O Banco Central encerrou o ciclo de redução da Selic, aliás, encerrou não é a palavra mais correta, interrompeu, né, em 10,5%, mas se os indicadores continuarem assim tão positivos de inflação e o governo continuar nessa toada ditada pelo presidente Lula na semana passada e pelo Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, na área fiscal, eu vejo aí possibilidade de voltar a ter um Banco Central reduzindo o juro, talvez mais cedo do que se espera. E você, Sakamoto, como é que viu esse resultado? E é importante também para a avaliação do governo. A gente mencionou aqui a Quest, né? Antes de mais nada, meu boa noite ao Felipe, né? Tudo de bom. Não, eu sempre fico acompanhando, na verdade, eu sou o tarado do arroz na tabela do IPCA, né? Do arroz e do feijão, da cebola, da batata, né? E é o seguinte, nos últimos 12 meses a variação do arroz tá 30,13%. É bastante, né? O próprio pacote nos últimos 12 meses, né? 12, eu não estou falando acumulado do ano. Últimos 12 meses a inflação foi de 4,23 de IPCA em geral, só que a inflação da alimentação em domicílio na casa, ou seja, dos mais pobres, é de 4,89%. Ah, mas pobre não come na rua? Come. Marmita principalmente, né? Vamos ser sinceros, eu lembro do meu pai, né, fazendo marmitinha, levando como milhões de brasileiros. Faz a alimentação, compra em casa, faz e leva. Mais barato, vírgula, né? Então, o que acontece? E esse número é um número que ainda assusta o governo. Não à toa, quando aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, o governo Lula correu para tentar. Vamos fazer um leilão interno. Depois teve caso de corrupção. Depois vamos fazer o segundo. Aí teve os preços do pessoal no Mercosul aumentou. Aí o agronegócio brasileiro chiou, falando que tinha arroz suficiente. Arroz tem o suficiente por esse preço gigantesco. Então, é um preço que explodiu. Isso independentemente dessas chuvas agora, tá? Essas chuvas agora, esses 30% nem pega essas chuvas ainda. Então, o que acontece? O governo estava muito preocupado porque isso impacta.
PIB aumenta, renda aumenta, desemprego cai. Só que o preço da alimentação em domicílio, por mais que tenha variações, está caro ainda para muita gente, e isso influenciou na queda da popularidade, na queda da aprovação do governo desde o ano passado. Teve um aumento no preço dos alimentos que influenciou. Pode-se discutir qual que é a causa, falta de estoques reguladores, clima, Godzilla, extraterrestres, não importa. O que importa é que na prática está mais caro para o pessoal, né? E aí isso o governo fica de olho. Feijão com arroz é aquilo que o governo Lula se preocupa hoje tanto quanto o PIB. Exatamente, importantíssimo, né, para a popularidade.